Você acorda sentindo aquela fisgada incômoda nas costas ou uma rigidez nos joelhos que parece não ceder? Automaticamente você abre a gaveta de remédios e pega aquela cartela colorida que sempre resolve o problema em poucos minutos. Afinal, se vende na farmácia sem receita e todo mundo usa, não pode ser perigoso, certo? Mas o que você provavelmente não sabe é que, enquanto aquela dor silencia, um processo devastador pode estar começando lá no fundo do seu organismo. Seus rins, que trabalham incansavelmente para filtrar cada gota de sangue, estão sendo golpeados por uma substância que age como um verdadeiro veneno silencioso. É um ciclo perigoso onde o alívio imediato cobra um preço alto demais, colocando em risco sua liberdade e sua saúde a longo prazo. O grande perigo é que os rins são órgãos extremamente educados e silenciosos. Eles raramente reclamam ou gritam de dor enquanto estão sendo destruídos. Muitas vezes, quando os primeiros sintomas reais aparecem, como um inchaço persistente ou uma mudança na cor da urina, a situação já avançou para um ponto de difícil retorno. É assustador pensar que hábitos que consideramos inofensivos, como tomar um anti-inflamatório para uma dor de cabeça boba ou abusar de temperos prontos, podem estar entupindo seus filtros naturais de forma irreversível. Hoje, eu vou revelar exatamente o que está acontecendo dentro de você e qual é esse inimigo oculto que habita a sua despensa e a sua caixa de remédios, antes que o seu corpo perca a capacidade de se limpar sozinho. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de cuidado e proteção. Eu sou a doutora Mariana Veloso e dediquei anos da minha vida entendendo como o corpo humano envelhece com dignidade e autonomia. No meu consultório, recebo diariamente pessoas como você, que valorizam a independência, que querem continuar ativas, brincar com os netos e viajar sem depender de máquinas ou de cuidados constantes de terceiros. Infelizmente, também vejo o outro lado da moeda. Pacientes que, por falta de informação correta, acabam perdendo a função dos rins precocemente. É por isso que decidi gravar este vídeo hoje, com a seriedade que o tema exige, mas com o carinho de quem quer te proteger de um erro comum que pode mudar sua vida para sempre. Sinta-se em boas mãos aqui. Antes de mergulharmos nesse assunto tão vital para a sua saúde, eu gostaria muito de saber de onde você está assistindo a este vídeo agora. Me conta aqui nos comentários sua cidade e seu estado, ou seu país, se estiver nos acompanhando de fora do Brasil. Vai ser muito especial ler sua mensagem e saber de onde você nos acompanha, pois cada comentário aqui representa uma vida que estamos tentando proteger e informar melhor através deste canal. E se você sente que este tema é realmente importante para a sua vida ou para alguém querido da sua família, já deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito a levar essas informações a mais pessoas que também precisam desse cuidado e dessa orientação para viverem melhor. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente qual é o item que provavelmente está na sua caixa de remédios ou na sua despensa agora mesmo e que está agindo como um veneno lento para os seus rins. Vou explicar por que medicamentos que parecem inofensivos para uma dor no joelho ou na coluna podem ser os responsáveis por desligar seus filtros naturais, sem que você sinta uma fisgada sequer. Além disso, vamos identificar juntos quais alimentos que nem parecem salgados escondem uma carga de sódio perigosa que esgota a vida útil do seu organismo em silêncio. Ao final deste vídeo, você terá um guia prático para limpar essa carga tóxica e aprenderá o passo a passo para proteger sua autonomia, garantindo que você nunca precise depender de uma máquina de diálise no futuro. Os rins são os grandes heróis desconhecidos do nosso corpo, funcionando como verdadeiros lixeiros de luxo, que filtram o sangue para remover toxinas. No Brasil, os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia são preocupantes. Cerca de 1 em cada 10 pessoas convive com algum grau de doença renal. E a maioria absoluta não faz a menor ideia disso. É uma estatística silenciosa que esconde uma realidade cruel, onde o órgão vai perdendo sua força dia após dia, sem causar nenhuma dor física evidente. Diferente de uma garganta inflamada que lateja na hora, os rins sofrem em total silêncio. Eles suportam agressões constantes, como o excesso de sódio e o uso de remédios perigosos,
até que a carga se torna pesada demais para que eles consigam continuar filtrando a vida. Essa falta de sintomas imediatos é justamente a armadilha que leva milhares de brasileiros diretamente para a fila da hemodiálise todos os anos. Muitos acreditam que, se não sentem dor nas costas, seus rins estão perfeitamente saudáveis, mas a verdade médica é muito mais dura e direta. O rim é capaz de compensar o dano até que reste apenas 10% da sua função total. Só então ele começa a dar sinais claros de falência. É como se você estivesse dirigindo um carro cujo motor está fundindo, mas o painel só acende a luz de alerta quando o veículo já parou de vez no meio da estrada deserta. Por isso, entender o que estamos consumindo hoje, agora, é a única forma real de evitar um destino trágico e doloroso. Imagine que seus rins são como filtros de café feitos de uma seda extremamente fina e delicada, com bilhões de furos microscópicos que deixam passar apenas o que é líquido e limpo. No nosso corpo, esses filtros são os néfrons, pequenas unidades que trabalham 24 horas por dia, filtrando litros e litros de sangue para separar as impurezas que devem sair na urina, daquilo que é precioso e deve ficar circulando. O grande drama biológico é que, diferente da nossa pele que se cicatriza após um corte, esses filtros de seda renais não possuem a capacidade de se regenerar ou de se reconstruir sozinhos. Se um desses pequenos furos rasga ou se entope por causa de uma agressão química constante, aquele néfron morre para sempre e nunca mais volta a funcionar no seu corpo. Para que esse filtro funcione perfeitamente, ele precisa de uma pressão de água constante e muito precisa, nem forte demais para não rasgar, nem fraca demais para não parar o fluxo. Quando você ingere um anti-inflamatório comum para aliviar aquela dor chata, a substância viaja pelo seu sangue e acaba agindo como se alguém dobrasse subitamente a mangueira que leva o sangue até o rim. Essa interrupção brusca faz com que o órgão seque por dentro, deixando de receber o oxigênio e os nutrientes fundamentais que o mantêm vivo. É um processo de asfixia interna, onde o rim começa a murchar e a endurecer, como se fosse uma esponja de pratos velha e ressecada, perdendo aquela textura macia e eficiente que ele deveria ter para limpar seu sangue de forma segura. O primeiro grande vilão que precisamos identificar na sua rotina são os chamados anti-inflamatórios não esteroides, conhecidos tecnicamente como AINES. Nomes como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno e nimesulida fazem parte do dia a dia de muitos brasileiros que sofrem com dores articulares ou musculares. A grande quebra de expectativa aqui é que, apesar de serem vendidos livremente, eles não são analgésicos comuns como a dipirona. Para interromper a sua dor, esses medicamentos bloqueiam substâncias chamadas prostaglandinas, que têm a função vital de manter as artérias dos seus rins abertas e relaxadas. Sem essas substâncias, o fluxo de sangue diminui drasticamente e o rim começa a trabalhar sob um estresse térmico e químico absurdo, literalmente morrendo de sede por dentro, enquanto você sente o alívio passageiro daquela dor física incômoda. Imagine aquela pessoa que acorda todo dia com uma dor de cabeça tensional ou uma pontada no joelho e, antes mesmo de tomar o café da manhã, já ingere um comprimido de ibuprofeno para aguentar o dia. Ela acredita estar se cuidando, mas, na verdade, está submetendo seus filtros renais a uma asfixia programada e repetitiva. O risco prático é a insuficiência renal aguda, que pode acontecer especialmente se você estiver levemente desidratado ou se já tiver mais de 60 anos. O rim simplesmente para de filtrar as toxinas, e elas começam a inundar seu sangue rapidamente. Por isso, a orientação é clara. Nunca use esses remédios por mais de 3 dias, sem acompanhamento médico rigoroso. E procure alternativas mais seguras para o manejo da dor crônica no seu dia a dia. O segundo item da nossa lista é o sódio, mas não aquele que você vê no saleiro em cima da mesa. O verdadeiro perigo mora no sódio oculto, um conservante invisível presente em alimentos que muitas vezes nem têm um sabor salgado predominante. Refrigerantes, biscoitos recheados e até pães de forma industrializados carregam uma carga enorme dessa substância para garantir que o produto dure meses nas prateleiras dos supermercados. Quando esse excesso entra na sua corrente sanguínea,
o corpo precisa reter água desesperadamente para diluir o sal, o que aumenta a pressão dentro dos minúsculos vasos do seu rim. É como se você tentasse passar água com muita areia por um canudo muito fino sob alta pressão. Eventualmente, a rede delicada de filtração vai estourar ou sofrer danos irreversíveis. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo uma refeição leve ao preparar um macarrão instantâneo ou usar um cubinho de caldo de galinha pronto para temperar o feijão. Mas esses são os piores inimigos da sua saúde renal hoje. Um único envelope de tempero pronto pode conter quase toda a quantidade de sódio recomendada pela Organização Mundial da Saúde para um dia inteiro, que é de apenas 2 gramas. Ao consumir isso regularmente, você está forçando seus rins a trabalharem no limite máximo de sua capacidade de excreção constante. O resultado visível é aquele inchaço nos tornozelos ao final do dia, ou a marca das meias que fica funda na pele. Sinais claros de que o lixeiro do seu corpo não está mais conseguindo dar conta do trabalho pesado sozinho. Além do sal, precisamos falar sobre o açúcar refinado, que atua como um veneno indireto, mas igualmente letal para o seu funcionamento renal a longo prazo. O excesso de glicose no sangue danifica as paredes dos pequenos vasos sanguíneos que compõem o filtro do rim, um processo perigoso chamado de nefropatia diabética. É como se o açúcar funcionasse como uma lixa microscópica, desgastando a rede delicada de filtração, até que ela comece a vazar proteínas importantes na urina de forma descontrolada. Muitas vezes, o espectador foca apenas no coração ou na glicose, esquecendo que o rim é a primeira grande vítima do diabetes mal controlado ou da pré-diabetes. Manter o peso e evitar ultraprocessados não é apenas uma questão de estética, mas de pura sobrevivência renal. Como o rim não dói, precisamos aprender a ler os sinais que o corpo envia através da urina, que é o nosso principal relatório de saúde interna todos os dias. Se você notar que sua urina está formando uma espuma persistente, parecida com a de um copo de cerveja ou de sabão, isso é um sinal de alerta gravíssimo que não pode ser ignorado. Essa espuma indica que você está perdendo proteína, algo que deveria ficar no sangue, mas que está escapando porque os furos do seu filtro renal ficaram largos demais, devido às lesões causadas por remédios ou má alimentação. É o equivalente a ver fumaça saindo do capô do carro. O motor ainda funciona, mas algo muito errado está acontecendo e precisa de uma avaliação médica imediata. Outro sinal de que o veneno silencioso está vencendo a batalha é a retenção de líquidos que se manifesta como um inchaço persistente no rosto pela manhã ou nas pernas ao entardecer. Além disso, quando os rins falham em remover a ureia do sangue, você pode começar a sentir um gosto metálico na boca, ou um hálito com cheiro de amônia, algo que as pessoas ao redor podem notar antes mesmo de você. Esse acúmulo de sujeira no sangue afeta até o seu cérebro, causando cansaço extremo, falta de apetite e uma dificuldade de concentração que não existia antes. São sintomas que muitas vezes confundimos com o simples peso da idade, mas que na verdade são gritos de socorro de órgãos que estão exaustos de filtrar toxinas. Se este conteúdo está te ajudando até aqui a enxergar perigos que antes eram invisíveis na sua rotina, aproveite este momento para deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a levar essas informações vitais a mais pessoas, especialmente outros adultos e idosos que também precisam desse cuidado e dessa orientação prática para protegerem sua saúde. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo orientações sérias, humanas e fundamentadas como esta, ajudando a criar uma rede de proteção para todos nós. Deixe seu like agora mesmo e compartilhe com alguém que você ama, pois esse gesto simples é a ferramenta que o YouTube usa para espalhar essa mensagem de prevenção, que pode, literalmente, salvar a função renal de alguém muito querido ainda hoje. Muitas pessoas me perguntam no consultório: doutora, se eu não posso tomar esses anti-inflamatórios, o que eu faço para aliviar a minha dor persistente? A resposta começa por entender que existem analgésicos muito mais seguros para os seus rins, como o paracetamol ou a dipirona, que aliviam os sintomas sem dobrar a mangueira do fluxo sanguíneo renal. Além disso, investir em compressas mornas, sessões de fisioterapia e exercícios de baixo impacto pode tratar a causa real da dor
em vez de apenas silenciar o alarme com um veneno químico. O uso de substâncias naturais, como o extrato de cúrcuma ou o gengibre, sob orientação profissional, também pode oferecer um efeito protetor e anti-inflamatório, sem agredir os filtros de seda que mantêm seu sangue sempre limpo e saudável. A hidratação correta é o detergente natural dos seus rins. Mas existe um mito muito comum de que qualquer líquido serve para hidratar, o que é um erro perigoso. Tomar sucos industrializados ou refrigerantes com excesso de açúcar não substitui a água pura. Pelo contrário, pode sobrecarregar ainda mais o seu sistema com corantes e aditivos químicos desnecessários. Imagine que você está tentando lavar um chão muito sujo. Se você usar água com lama, o chão nunca ficará realmente limpo no final. O rim precisa de água cristalina para realizar a troca de substâncias e manter o equilíbrio mineral fundamental do seu corpo. Beber água na quantidade certa para o seu peso é a forma mais barata e eficiente de evitar pedras e garantir que as toxinas sejam lavadas. Chegamos agora a um ponto crucial que muitos médicos acabam não explicando detalhadamente durante as consultas: o exame de creatinina e o que ele diz sobre você. A creatinina é um resíduo produzido pelos seus músculos, que deve ser eliminado inteiramente pelos rins todos os dias. Se o nível de creatinina no seu exame de sangue está subindo, significa que os seus filtros internos estão entupidos ou danificados, deixando a sujeira se acumular na sua circulação sanguínea. É o número mais importante da sua vida quando o assunto é prevenção e saúde renal. Muitos pacientes olham para o resultado e acham que um pequeno aumento não é nada, mas na medicina, qualquer variação para cima pode significar que você já perdeu metade da função dos seus 2 rins preciosos. Por fim, tenha muito cuidado com a moda dos suplementos de proteína em excesso e dos chás milagrosos que prometem emagrecer rápido ou desinchar o corpo em poucos dias. Muitas ervas que parecem inofensivas contêm substâncias que são tóxicas diretamente para as células do rim, causando uma inflamação silenciosa que pode evoluir para uma falência renal crônica em poucos meses. O uso de suplementos como creatina sem orientação de um profissional especializado pode sobrecarregar o rim de quem já tem uma predisposição genética ou uma lesão inicial desconhecida. Lembre-se que tudo o que entra no seu corpo passará por esses filtros de seda. Trate-os com o respeito que eles merecem, evitando modismos perigosos que prometem soluções mágicas à custa do seu futuro e da sua autonomia. A maior revelação que eu posso te entregar hoje é que a sua vida não depende de sorte, mas de um único número impresso em um papel timbrado que você provavelmente ignora: a sua creatinina. O clímax dessa jornada de saúde acontece quando você entende que a hemodiálise não é um tratamento de cura, mas uma substituição mecânica para um órgão que você deixou morrer em silêncio, por causa de um comprimido para dor ou um tempero pronto. É o momento de encarar a verdade nua e crua, de que o alívio barato de hoje pode custar a sua liberdade de ir e vir amanhã, prendendo você a uma máquina 3 vezes por semana. Não espere o cansaço extremo ou o inchaço generalizado para agir, pois o conhecimento é a única vacina contra o arrependimento tardio. Imagine agora 2 caminhos bem distintos diante de você. Um deles é o da negligência confortável, onde você continua confiando cegamente em qualquer remédio que alivia sua dor imediata, ignorando os avisos sutis do seu corpo e os riscos químicos que detalhamos aqui. O outro caminho é o da vigilância consciente, onde você assume o papel de guardião dos seus próprios filtros de seda, escolhendo alimentos reais, hidratando-se com inteligência e questionando cada substância que entra na sua corrente sanguínea. A escolha de proteger seus rins é, no fundo, a escolha de proteger a sua velhice, garantindo que você tenha energia para caminhar, clareza mental para conversar e saúde para desfrutar de tudo o que construiu ao longo das décadas com tanto esforço e muita dedicação pessoal. Para começar essa limpeza agora mesmo, o primeiro passo é abrir a sua caixa de remédios e identificar os nomes que citei: ibuprofeno, diclofenaco e nimesulida. Eles devem ser usados apenas sob orientação médica rigorosa e nunca como uma solução de prateleira para qualquer desconforto rotineiro. O segundo passo é olhar para a sua despensa
e reduzir drasticamente o consumo de produtos ultraprocessados que escondem o sódio sob nomes complicados nos rótulos. Troque o tempero industrializado por ervas naturais como orégano, manjericão e alho, que dão sabor sem agredir a pressão delicada dos seus néfrons. Beba água de forma fracionada ao longo do dia e, principalmente na sua próxima consulta, peça ao seu médico para ver como está a sua taxa de filtração glomerular através do exame de sangue comum. Proteger os rins é um ato de amor próprio que devolve a você o controle sobre o seu próprio destino. Ao adotar essas mudanças simples, você não está apenas evitando uma doença. Você está permitindo que o lixeiro do seu corpo continue realizando o milagre da purificação do sangue com eficiência e vigor. Sinta o alívio de saber que, a partir de hoje, você não é mais uma vítima da falta de informação, mas alguém empoderado pela ciência e pelo bom senso. O medo que sentimos no início deste vídeo agora se transforma em uma vigilância serena e produtiva. Você tem o poder de decidir como seus órgãos funcionarão nos próximos 10, 20 ou 30 anos, e essa clareza é o maior presente que você poderia se dar. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui qual assunto você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos, e deixe também a sua dúvida sobre o cuidado com os rins, ou sobre qualquer outro tema de saúde que te preocupe. Vai ser um prazer enorme ler a sua mensagem pessoalmente, e a sua pergunta pode ajudar não só você, mas muitas outras pessoas que estão passando pelas mesmas incertezas agora. Se este vídeo te ajudou a abrir os olhos para perigos invisíveis, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com alguém da sua família ou amigos que costumam se automedicar para dores crônicas. O seu compartilhamento pode ser o alerta necessário para salvar a saúde de alguém que você ama muito ainda hoje. Este vídeo foi feito para informar e orientar, mas não substitui a consulta com um médico. Antes de tomar qualquer decisão sobre remédios, suplementos ou tratamentos, converse com um profissional de saúde que acompanhe o seu caso. E, por transparência, este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial. Nunca inicie, suspenda ou altere medicamentos por conta própria, pois o acompanhamento profissional é indispensável para a sua segurança. Lembre-se que as informações aqui compartilhadas têm caráter educativo e visam promover o bem-estar através do conhecimento, mas a sua saúde individual requer um olhar atento e especializado de quem entende o seu histórico completo. Fique atento aos sinais do seu corpo e sempre busque auxílio médico qualificado ao menor sinal de dúvida ou desconforto persistente. Até a próxima!